Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miguel, eu sou engenheiro de computação, professor aqui do Code Comet, inventor de produtos digitais na Inventos Digitais. O nosso objetivo aqui é ensinar programação de computadores e ciência da computação a estudantes do ensino fundamental e ensino médio, principalmente. Esse é o quinto vídeo da série de introdução à programação de computadores com o Scratch e agora a gente vai falar sobre repetições. A gente vem usando ao longo dos vídeos uma linguagem de programação chamada Scratch. Nesse módulo, que a gente vai falar sobre um conceito de programação geral, chamado repetição, eu estou assumindo que você já criou sua conta no Scratch e que você já tenha trabalhado um pouco com ele. Na verdade, que você tenha feito o nosso projeto prático do módulo anterior. E a gente vai começar com algumas perguntas aí boladonas para saber se você aprendeu mesmo como usar o Scratch. Só reforçando aqui, a gente está aprendendo um conceito de programação que é presente em todas as linguagens, que é a repetição, e o Scratch é a linguagem que a gente está usando para aprender esse conceito. Então vamos lá, pergunta número 1. O que significa seleção no Scratch? A lista dos melhores personagens, tipo a seleção brasileira, né? Uma coisa assim. Blocos da categoria sensores. Executar blocos de acordo com a posição do personagem no palco. Quarta opção, avaliação da posição do personagem no palco. Ou selecionar quais blocos executar de acordo com condições. Qual dessas 5 opções melhor caracteriza o significado de seleção no Scratch? Se você disse letra D de dado, você errou, porque a opção certa é a letra E. Selecionar quais blocos executar de acordo com condições. Isso é uma seleção também chamada de condicional no Scratch. Próxima pergunta. Quais blocos o Scratch usa para representar as seleções, ou os condicionais, né? Letra A. Se, então, entretanto. O que e se. Letra C. Se, então, se, não, se, então, entretanto. Letra D. Se, então e o se, então, se, não. Ou letra E, talvez e provavelmente. Qual dessas 5 opções é o que o Scratch usa para representar as seleções? Então, se você respondeu a letra E, provavelmente, aliás, com certeza você errou, porque a certa, como a gente sabe muito bem, é a letra D de dado. Nós temos o C, então, né, que a gente coloca uma condição e ele simplesmente executa ou não o bloco se essa condição for verdadeira. E a gente tem o se, então, se não, que a gente coloca uma condição e ele executa blocos tanto no caso da condição ser verdadeira como no caso da condição ser falsa. Pergunta número 3. Quais das opções abaixo não pode ser usada como uma condição nos blocos de se, então e se, então, se, não? Então, quais as opções não pode ser usada? Letra A, quando a bandeira verde for acionada. Letra B, posição X maior que 0. Letra C, posição Y menor que 0. Tocando na borda. Opção D. E opção E, posição Y. Qual dessas opções a gente não pode usar nos nossos blocos de condição? Se você está dizendo que a letra B de bola, por exemplo, não é, você está errando. A gente sabe muito bem que as opções que não podem ser usadas como condição são a letra A e a letra... Qual é a outra? A letra E, muito bem. Então, a gente lembra que quando a bandeira verde for acionada é um bloco nesse formato, né, um retângulo grandão com um pedaço de círculo em cima, e ele não encaixa no bloco de condição, né? Mas acima de tudo ele não é uma pergunta de sim ou não, né? Para você colocar toda condição, né, para encaixar no bloco de condicional, ela precisa ser sempre uma pergunta de sim ou não. Clicar na bandeira verde é um evento, não é uma condição, não é nem uma pergunta.
A posição y é um número, também não é uma pergunta de sim ou não. Já as outras opções, a B, C e D, elas são perguntas de sim ou não. Posição x é maior que zero? Sim ou não? Posição y é menor que zero? Sim ou não? O personagem está tocando na borda? Sim ou não? Então, tudo isso, todas essas três opções representam uma pergunta de sim ou não. Esses blocos, não é por acaso, né, como a gente estava falando, que eles têm esse formato que encaixa perfeitamente ali no bloco de C, então. Os blocos de condição só cabem nos lugares de condição, e os lugares onde precisa estar uma condição só tem como encaixar nesses lugares os blocos de condição. Então o Scratch ajuda a gente a entender como é que a gente usa as condições sem a gente ter que ficar titubeando se é ali ou não é ali, porque se cabe é porque funciona ali. Vamos agora para a pergunta mais difícil que a gente já viu até agora. Essa é a última questão desse módulo, vai exigir um pouco mais de pensamento, digamos assim. Então, considere esse programa que está aí, esse algoritmo, esse programa. O Scratch começa no centro, 0, 0, aponta para cima e começa uma repetição para se mover. A pergunta é, o que acontece com o Scratch quando ele chega na borda de cima? Temos uma repetição, depois um bloco de sim, então, se não dentro. Então, o que acontece quando o Scratch chega na borda de cima? Letra A, vira, mas fica preso na borda. Letra B, vira e começa a andar rumo ao centro. Letra C, chega na borda e continua andando. Ou letra E, começa no centro, mas resolve ir para baixo para sempre. Ou ainda, letra E, enlouquece e começa a girar, que nem uma pomba gira. Então, o que acontece com o Scratch, dado esse programa aí, quando ele chega na borda de cima? Se você disse a letra D de dado, obviamente você errou. Mas antes de ver a resposta certa, vamos entender melhor qual é desse programa aí. Então vamos olhar isso passo a passo. A gente tem o palco, a gente tem o nosso código. Vamos ver o que vai acontecendo a cada passo desse programa. Primeiro o Scratch vai para o centro. Independente da posição que ele estava antes, ele vai sair dessa posição e vai para a coordenada 0, 0. Muito bem. Agora ele vai apontar para cima, ou seja, ele vai girar e ficar na posição 0 grau. Muito bem. E agora a gente vai entrar nessa repetição. Na primeira vez que a gente executa esse loop, o computador vai perguntar, a posição y é maior que 180? A resposta dessa pergunta é não. O y ele é 0, a gente acabou de colocar o Scratch no centro. Como a resposta é não, o que o programa vai fazer? Ele vai executar o passo do senão, certo? Se for maior que 180, ele vai apontar para a direção 180, que é para baixo. Se não for maior que 180, ele vai mover 3 passos. Ele pula o código da condição C e vai só para o senão. E aí ele vai executar esse comando de mover 3 passos. Muito bom, moveu 3 passos. Depois que ele move 3 passos, ele volta o loop e volta a repetição, né? Volta para o início da repetição. De novo, a resposta para a pergunta posição y maior que 180 vai ser não. E o Scratch vai fazer o quê? Vai pular a condição, vai pular os blocos do C e vai para a parte do senão. Vai de novo mover 3 passos e assim vai acontecendo até que ele chega numa determinada posição no topo, lá na borda lá em cima, quando o y é igual a 183. E aqui a gente chega na primeira vez em que a posição y ela é maior que 180. Então a resposta para essa pergunta é sim, ela é maior que 180. E aí nesse caso o Scratch vai executar os blocos que estão na parte do C. Ou seja, vai apontar a direção para 180 graus. Então ele vai girar, vai ficar apontado para baixo. E aí a repetição vai se repetir, volta para o início. E aqui ele vai voltar fazendo a mesma pergunta. Posição é maior que 180? E aí a resposta vai ser sim, mais uma vez. E ele vai executar o bloco que ele já tinha executado antes, que é o que está no C.
de apontar para a direção 180 graus. Isso não vai fazer nenhuma diferença no Scratch e no palco, porque ele já está virado para 180 graus. Mas em todo caso, ele vai repetir esse comando e vai voltar para o início da repetição, onde de novo a resposta vai ser sim, ele vai girar para 180 graus e não vai fazer diferença. Então a saga, o destino do Scratch é permanecer para toda a eternidade parado aí nessa posição. Como o Scratch não se move depois de virar, a posição Y vai ficar sempre maior do que 180, ou seja, o 183, e com isso ele vai ficar travado ali em cima sem fazer nada. Ele vai ficar aí nessa repetição eterna sem se mexer. Qual a resposta, portanto, dessa pergunta? O que acontece com o Scratch quando ele chega na borda de cima? A gente acabou de ver que ele vira, né? Mas ele fica preso na borda, ou seja, é a opção A. A gente dá play no nosso código e ele vira, fica parado na borda, como a gente pode ver aí. Como é que a gente poderia consertar esse problema? Com um comandinho a gente poderia resolver isso, ou seja, o Scratch chegar no topo, virar e descer, né? Não ficar travado assim como ele está agora. A gente pega o bloco de mova, joga ele aqui na condição e depois que o Scratch virar, a gente move 3 passos para baixo. E agora quando a gente executa o nosso programa, ele chega lá e vira. Legal, muito bem. Espero que você tenha se saído bem nessas questões. Lembrando que se você achou alguma coisa muito, muito difícil, tem sempre a possibilidade de pausar, de rever algum dos outros módulos. Aproveita essa vantagem que existe no fato de a gente estar fazendo essas aulas por vídeo. Então, qual é o objetivo desse módulo? A gente já falou das 3 principais habilidades, né, essenciais de um bom programador. A primeira delas é a sequência, que a gente já usou bastante. A segunda é a seleção, ou os condicionais, que a gente viu no módulo passado. E agora a gente vai falar das repetições. O objetivo agora é falar sobre essa terceira habilidade que os programadores ou programadores precisam conhecer bem, que são as repetições, também chamada de loop em inglês. E assim, tem muita coisa repetitiva nessa vida, né? Só para a gente tentar pensar em coisas aqui do nosso dia a dia, vamos pensar 3 frases aqui que são repetições que a gente faz, às vezes sem nem perceber. Por exemplo, enquanto está de dia, eu fico acordado. Então, a repetição está ali no enquanto, né? Enquanto alguma coisa está acontecendo, ou seja, enquanto está de dia, né, de acordo com essa condição, eu fico acordado. Um outro exemplo é, durmo até a hora que o despertador toca. Ou seja, o até a hora significa que tem uma determinada condição. Se o despertador não toca, isso é uma pergunta, ele não tocou, eu vou estar dormindo. E o último exemplo de repetição do dia a dia, que é um tipo diferente dos outros dois, é aperto 10 vezes a função soneca do despertador. E aqui a gente tem mais uma vez a repetição, e aí dessa vez uma repetição explícita, são 10 vezes, e realmente eu faço isso, sempre que toco o despertador eu aperto 10 vezes essa função soneca. Eu toco uma vez, eu aperto, aí depois de 10 minutos ele toca de novo, eu aperto, então eu sempre tenho que colocar o despertador. Por conhecer essa repetição que acontece na minha mente, eu tenho que colocar o despertador sempre 50 minutos antes da hora que eu quero acordar. Nós já usamos a repetição várias vezes aqui no Scratch. Por exemplo, na questão 4, a gente tem uma repetição para sempre, fazendo o Scratch andar. A gente também usou em outros módulos a repetição do Scratch dançando para lá e para cá no palco, a repetição para tocar a música. As repetições acontecem o tempo todo na vida real e a gente já viu elas várias vezes no Scratch. Então, como é de se esperar, os blocos de repetição ficam na aba controle. E basicamente são 3 blocos. O sempre, o repita um determinado número de vezes, ele por padrão vem 10, e o repita até que é uma opção uma repetição condicional. Então temos a repetição para sempre, a repetição contador e a repetição condicional. Como é que funciona a repetição? Como eu falei no início desse módulo, as repetições também são chamadas de loops. Um loop se refere ao bloco inteiro da repetição do sempre. Isso tudo aí é o loop. Do sempre até o final do sempre é o loop. A sequência de blocos que fica dentro do loop, que é, na verdade, o que vai ser repetido para sempre, a gente chama de corpo do loop, ou em inglês loop body. Loop é repetição e body é o corpo. O que acontece aqui na prática é muito simples.
O Scratch simplesmente executa esse bloco de comandos sequencialmente, de cima para baixo, e basicamente depois ele volta para o topo e executa de novo esse bloco de cima para baixo, para sempre, nesse caso. Simples assim. Os loops funcionam basicamente seguindo 3 princípios. A gente viu esses 3 blocos já, que é o sempre, que a gente já viu várias vezes, o contador e o loop condicional. Quais são as principais diferenças entre eles? A gente vai falar mais sobre cada um deles agora. O loop sempre é o mais fácil, a gente já usou várias vezes. Ele simplesmente repete o corpo da repetição para sempre. A gente tem o loop e ele fica repetindo o loop body para sempre. Ele executa os comandos sequencialmente de cima para baixo, depois volta para o topo e executa de cima para baixo de novo, depois volta para o topo e vai fazendo a mesma coisa para sempre. Essa coisa de separar sempre gera uma certa confusão, então a gente começa a se perguntar como é que a gente para esse loop. Mas não tem como, você só consegue parar se você clicar no stop dentro do Scratch, ou então se a gente tivesse um bloco de parar script dentro da repetição, ou por último se você tirar o computador da tomada mesmo, que aí para tudo. O segundo tipo de repetição é o loop contador. O loop contador, ele basicamente vai repetir o loop body, o corpo do loop, um número fixo de vezes. Pode ser uma vez, 10 vezes, 53 vezes, tem sempre que ser um número pré-definido. Nesse exemplo, a gente tem um loop que repete exatamente 3 vezes, ao contrário do loop anterior, que repetia para sempre. Esse aqui vai repetir só 3 vezes e depois ele vai passar para o próximo comando que tiver depois da repetição. É a mesma coisa que usar o corpo do loop 3 vezes, só que a gente gasta menos blocos para escrever isso usando a repetição. Como são 3 vezes a repetição, a gente vai ter 3 vezes essa sequência que está dentro da repetição. A gente poderia escrever dessa forma. Imagina se a gente estiver querendo fazer 100 comandos iguais. A gente ia ter que fazer uma sequência de comandos com 100 blocos, ia dar um trabalhão. Então, com a repetição, a gente consegue fazer isso com muito menos trabalho. Uma coisa importante de notar é que depois da terceira execução do loop, ele acaba. Ou seja, o Scratch vai passar para o próximo comando que tiver depois do bloco de loop, depois do bloco de repetição. Agora que a gente viu esses 2 tipos, vamos praticar um pouco com eles. Vamos fazer 3 programinhas rápidos, um para mover o Scratch 100 passos, o outro para fazer ele girar 90 graus, devagarzinho, e um outro, vamos fazer um efeito especial para ele aumentar e diminuir de tamanho várias vezes, ele fazer tipo um pisca-pisca. Vamos primeiro fazer um programa para mover o Scratch 100 passos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar ele bem no centro da tela. A gente já sabe fazer isso, só colocando aqui vá para x0, y0. Isso significa que ele está no centro. Tá? E a gente vai fazer o seguinte. Vou pedir para ele dizer a posição x que ele está. Vou fazer isso no início do programa e no final do programa. E aqui no meio a gente vai mandando ele mover 10 passos. 10 passos. Tá? E a cada passo ele espera 1 segundo. Aqui a gente coloca uma repetição 5 vezes. Ao invés de mover 10 passos, vamos mover 20 passos, que dá os 100 passos que a gente tinha planejado. Eu junto isso aqui, eu junto esse último diga aqui e junto com esse primeiro vá para XY0, ou seja, vou para o centro, eu vou dizer a posição X que eu vou repetir 5 vezes, mova 20 passos, espere 1 segundo e depois eu vou dizer a posição que eu estou quando acabar a repetição. Eu clico aqui no script, está dizendo que está na posição 0, vai andar, fazer a repetição. Quando acabar a repetição, diz que está na posição 100. Se a gente rodar, por exemplo, com o Scratch aqui atrás, sem mandar ele para a posição 00, ele vai dizer que ele está na menos 182, vai andar 100 passos, menos 82. Ok? Se a gente quisesse ver com mais detalhe ainda como é que está acontecendo isso, a gente poderia pedir para ele dizer, depois que ele andar, qual é a posição que ele está e depois esperar 1 segundo. Aí a gente consegue acompanhar o script todo.
ele está no menos 166, menos 146, menos 126, menos 106, menos 86, menos 66 e andou os 20 passos. Agora vamos fazer uma experiência parecida, só que ao invés de andar, a gente mexe com a direção. Vamos pegar esse gire, vamos dizer alguma coisa no início, vamos dizer alguma coisa no final. No caso desse alguma coisa é justamente a direção. Qual a direção ele está no início, qual a direção ele vai estar no final. Vamos girar 1 grau por segundo. Vamos arrastar aqui um bloco para ele esperar 1 segundo. E aqui a gente inclui a nossa repetição 90 vezes, fazendo com que ele gire 90 graus. Opa, executei só a repetição sem querer. Então, se eu clicar aqui nesse script aqui, ele vai dizer a direção, depois ele vai repetir 90 vezes esses comandos, que é girar 1 grau e esperar 1 segundo. Vamos só trocar ao invés de 1 segundo para 0,5 segundos, porque senão vai ser muito tempo. Depois ele vai dizer a nova direção. Vamos lá. Está partindo em 93, porque a gente deu uma giradinha na repetição naquela hora. Começa a girar 1 grau a cada meio segundo. Bem devagarzinho. Até chegar a um giro de 90 graus. Se ele começou em 93, ele vai descer a 90 graus. Para qual grau que ele vai ficar? O que ele vai dizer? Está quase acabando. Menos 177 graus. Como é no sentido horário, os graus estão negativos, né? Ele está apontando para baixo. Agora, por último, vamos para o nosso efeito de pisca-pisca. Só para abrir um espaço, eu vou jogar esse nosso primeiro scriptzinho aqui para baixo. Scratch, colocar o Scratch no centro. Vamos apontar ele para frente também. Ok. E agora vamos fazer esse efeito de pisca-pisca. Eu vou querer usar mais uma repetição. Vou colocar uma repetição dentro da outra. E a gente vai usar o efeito de mudar de tamanho. Tem esse comando aqui, adicione 10 ao tamanho, que fica na categoria aparência. Eu jogo ele aqui e eu duplico e jogo ele aqui. Eu vou repetir 3 vezes o aumento de tamanho e vou repetir 3 vezes uma diminuição no tamanho. Vou aumentar 10, ou seja, 30, né? E depois eu vou diminuir 30, menos 10 de cada vez. E eu vou repetir isso 10 vezes. Qual será o efeito que isso vai ter no Scratch? Vamos ver. Muito bem, ele repete 10 vezes essas duas repetições, ou seja, 3 vezes ele aumenta o tamanho e depois 3 vezes ele diminui o tamanho, e ele faz isso 10 vezes. Repara que a gente pode colocar um loop dentro do outro sem problema nenhum. Eu já elogiei eles antes, os criadores do Scratch realmente foram muito sagazes. Repara que o bloco de sempre não pode ser seguido por nenhum outro bloco, o que faz todo sentido, porque ele é um loop para sempre. Então não faz sentido a gente ter outros blocos depois desse bloco de loop. E o formato dos blocos no Scratch, o formato do bloco de sempre, faz a gente lembrar disso. Com os contadores, o Scratch permite outros blocos, né, depois do loop. O que novamente faz todo sentido, porque esses loops de fato terminam alguma hora e você pode ter alguma outra sequência de comandos para executar depois. A gente pode encaixar outros blocos depois desses loops que são contadores, né, que tem uma quantidade fixa de repetições. A gente vê aí nessas duas imagens que o bloco de sempre eu não consigo encaixar nada embaixo, e o bloco de repita eu posso encaixar
qualquer outro comando embaixo, inclusive uma outra repetição. Como a gente já falou, são 3 tipos de loop, o sempre, o contador e o condicional. E o loop condicional é um loop que repete o corpo do loop com base em uma determinada condição. Se a condição for verdadeira, o loop termina. Se a condição for falsa, o corpo do loop é executado e vai se repetir enquanto essa condição for falsa. Vamos ver um exemplo aqui. Repita até que tocando na borda. Vamos, por exemplo, analisar esse caso aqui em que o Scratch está no meio do palco. A resposta para a pergunta tocando na borda é não, então ele vai entrar no loop, no corpo do loop, e vai executar esse comando de mova 3 passos. E aí ele vai de novo fazer a pergunta tocando na borda, de novo a resposta vai ser não, e ele vai movendo 3 passos. Nesse caso, onde ele já está na borda, por exemplo, ou porque ele chegou, ou porque ele já estava aí, a resposta para a pergunta tocando na borda é sim. Então o Scratch ele não vai entrar mais no loop, ele vai pular o que tiver dentro do corpo do loop e vai passar para o próximo comando, ou para a próxima sequência de comandos que tiver lá. Vamos ver agora os loops condicionais na prática. Vamos fazer 3 programinhas aqui. Um para mover o Scratch até ele chegar na borda, como a gente acabou de ver esse exemplo. O outro para girar ele, né, mudar a direção dele até ele estar apontado para cima. E um outro um pouco mais sofisticado para a gente conseguir fazer um desenho no palco, ou seja, o Scratch vai seguir o mouse e escrever na tela enquanto o botão do mouse estiver pressionado. Vamos primeiro fazer um programa para o Scratch andar até ele chegar na borda. Vimos aqui em controle, achamos aqui o nosso loop condicional, repita até que. A condição, vamos aqui em sensores, é até que o Scratch esteja tocando na borda. O que a gente faz? Enquanto ele não estiver tocando na borda, eu vou andar 3 passos. Opa, quase digitei 30. Só para a gente fazer que nem no outro exemplo, vamos dizer por 2 segundos antes qual era a coordenada X. Diga posição X por 2 segundos e diga posição X por 2 segundos quando ele já estiver tocando na borda, ou seja, quando tocando na borda for verdadeiro. Vamos rodar isso aqui. 0, a posição de início. Anda, 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 até que não esteja tocando na borda, e quando ele está tocando na borda, você olha o nosso bigodinho tocando na borda. Quando isso acontece, ele sai da repetição e executa o comando imediatamente depois da repetição, que é dizer a posição X do Scratch. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro exemplo. Deixa eu só mudar o Scratch aqui para o centro, mude X para 0, o Scratch está no centro. Vamos fazer ele girar para cima e continuar girando, na verdade, até que ele esteja para cima. Primeiro eu vou jogar isso aqui para baixo, que a gente não vai mais precisar. Vamos pegar mais um bloco de repetição. Dessa vez o meu sensor vai ser... Eu vou ter que usar um operador, ou seja, eu vou ter que verificar se a minha direção está igual a 0, que é para cima. Então eu vou repetir até que a minha direção seja igual a 0. O que eu vou repetir? Eu vou girar 1 grau. Vamos rodar essa repetição. O Scratch estava um pouco inclinado, então ele deu uma volta muito maior do que ele precisaria dar. Nessa angulação aqui faz muito mais sentido andar no sentido anti-horário e não no sentido horário, como ele está fazendo. Se eu executar isso agora, ele vai dar uma volta grandona até chegar na posição 0. O que eu vou querer? Qual é a maneira mais eficiente de fazer isso? Eu quero que ele, nesse caso, gire no sentido anti-horário. Ou seja, teremos que usar um condicional aqui. Se a direção atual dele... Vamos fazer mais um operador aqui. Se
direção atual dele for menor do que 0, eu vou girar no sentido horário, correto? 1 grau. Caso contrário, ou seja, caso a direção seja maior que 0, eu vou girar no sentido anti-horário, que é esse aqui, 1 grau. Vamos trocar esse corpo aqui e vamos ver como ele se comporta agora. Ótimo. Só para testar aqui, vamos ver que se ele tiver com um número de grau menor que 0, ele vai girar no sentido horário. Se ele tiver com uma angulação maior que 0, ele vai girar no sentido anti-horário. Então tá ótimo. Assim ele vai no horário, que é o mais rápido, e assim ele vai no anti-horário, que é o mais rápido também. Ótimo. Vamos agora para o nosso terceiro programa, que usa um pouco a repetição condicional. E agora a gente vai esconder o Scratch para desenhar um pouco no palco, tá? Primeira coisa então que a gente quer fazer é esconder o Scratch. Venho aparência, esconda, e agora eu vou esperar. Espere até o mouse estar pressionado. Fico parado esperando o mouse estar pressionado, né? O mouse ser pressionado. Quando o mouse for pressionado, ou seja, depois que ele ficou esperando até o mouse ser pressionado, eu vou jogar o Scratch para o ponteiro do mouse. Agora eu venho para essa categoria caneta. Eu vou mudar a cor da caneta para uma cor como azul ou verde. E eu vou marcar essa opção use a caneta. E agora vai vir a nossa repetição. Eu vou repetir até que o botão do mouse não esteja mais pressionado, certo? Lembramos aqui do nosso operador não, então eu repito até que o mouse não esteja pressionado. Mouse pressionado, não. A gente botou espere até que o espaço pressionado. Está errado aqui, vamos corrigir. Espere até que o mouse esteja pressionado. Isso aqui sai fora. Ok, enquanto o que a gente quer repetir até que o mouse não esteja mais pressionado? A gente vai simplesmente ficar mandando o Scratch ir para o ponteiro do mouse. E quando ele for para o ponteiro do mouse, como a gente está com essa função de caneta ligada, a gente vai fazer com que o Scratch vá desenhando no mouse, ele vai deixando um rastro no mouse. Depois, quando o mouse não tiver com o botão pressionado, eu levanto a caneta, ou seja, o Scratch vai parar de desenhar, e aí eu posso voltar a mostrar ele. Vamos testar. Eu venho para cá, aperto o mouse e nós temos um rabisco incrível. E depois que eu solto o mouse, o Scratch aparece. A gente já viu os 3 tipos de repetição que existe, o sempre, o contador e o condicional. E vamos voltar aqui para a nossa apresentação para resumir o que a gente viu e falar do nosso maravilhoso projeto prático desse módulo. A repetição é a terceira das 3 principais habilidades de programação. A gente já falou bastante aqui de sequência, a gente já falou bastante aqui de seleção. E agora a gente acabou de falar de repetição. Vamos começar a fazer programas um pouco mais sofisticados a partir dos próximos módulos. O conceito de repetição ele existe em todas as linguagens de programação. Os loops de contagem são chamados de loops for,
porque a gente vai repetir os comandos para um determinado número de vezes, e for em inglês significa para. E os loops condicionais são chamados de while loops. While significa enquanto em inglês, portanto a analogia aqui é enquanto a condição for verdadeira, o loop vai se repetir. E se você for se aventurar em outras linguagens, como Python, Ruby, por aí vai, esteja preparado para encontrar esse conceito da repetição lá, mas não necessariamente com o mesmo nome, com os mesmos blocos que o Scratch usa. Os conceitos são os mesmos, mas a forma de usar eles, a grafia deles não é a mesma, muda de linguagem para linguagem. Agora vamos finalmente para o nosso projeto prático número 7. Vamos fazer uma coisa um pouco mais diferente do que a gente fez nos outros projetos práticos, um programinha mais sofisticado, com mais de um personagem, uma competição, um programa de corrida. A ideia é que você crie um programa com pelo menos 2 personagens que vão apostar uma corrida. Eles devem começar no canto esquerdo do palco, perto da coordenada ali x igual a menos 240, e quando o programa começar, cada um vai ter uma velocidade definida aleatoriamente. Os personagens têm que se mover para frente até mais ou menos a coordenada x 240. Enquanto eles não tiverem chegado na borda, eles vão continuar se movendo em direção à linha de chegada, que vai ficar ali, como eu falei, perto lá do x igual a 240. Quando um dos personagens, não precisa ser carro, tá? Eu falei carro, mas pode ser uma outra coisa, pode ser uma corrida de banana, por exemplo, pode ser uma corrida de lesma, de animais. Mas quando o personagem chegar na linha de chegada, que vai estar na borda da direita, no X ali ao redor de 240, os personagens vão falar alguma coisa do tipo cheguei, comemorei, para comemorar, ganhei, alguma coisa assim. Só para ilustrar para vocês, é mais ou menos isso. Tem 2 personagens, eles vão começar do mesmo ponto e o primeiro que chegar vai falar cheguei. As velocidades são definidas aleatoriamente no início do programa. Chegamos aqui ao fim desse módulo. No próximo módulo a gente vai falar sobre variáveis. Te vejo lá.